Às vezes nós precisamos resolver uma integral ou resolver um problema físico e aparece um ângulo que nós não conhecemos as informações do seno, do cosseno, das funções trigonométricas dele. Mas nós poderíamos resolver se reduzíssemos aquele ângulo para metade dele, que aí nós conhecemos, ou o arco duplo, o dobro. Agora nós vamos ver como fazer a relação das funções trigonométricas do ângulo com as funções trigonométricas do arco metade ou do arco duplo. Tá? Então, para começar, nós lembramos que o cosseno de x mais y é igual ao cosseno de x cosseno de y menos o seno de x seno de y. Agora, se os dois ângulos são iguais, e eu tiver, por exemplo, cosseno de 2x, então, x mais x, né, se eles forem iguais, é a mesma coisa que ser x mais x, 2x. Então, aqui, ao invés de ter x e y, tem x e x. Fica cosseno de x vezes o cosseno de x ao quadrado. Menos o seno ao quadrado de x. Então, essa relação aqui ela é gerada apenas pela soma, o cosseno da soma de dois ângulos quando eles são iguais. É o dobro de x. Além disso, nós sabemos a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos usá-la para simplificar, para colocar aquela relação em uma forma que nos dê apenas duas funções trigonométricas, não três, que aqui nós temos o cosseno de x, o seno de x e o cosseno de 2x. Então, a primeira que nós vamos fazer é isolar aqui o seno nessa relação trigonométrica. Então, fica seno ao quadrado de x, isola, fica 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Feito isso, a gente vai substituir aqui. Então, quando a gente substituir essa relação ali, nós vamos ter cosseno de 2x igual cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Só que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Certo? Vamos simplificar. Cosseno de 2x é igual cosseno ao quadrado de x. Aí menos com menos dá mais. Mais cosseno ao quadrado de x dá 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Passamos o 1 para o lado de cá. Ficamos com esse 1 vem positivo. Fica 1, que ele vem positivo, mais o cosseno de 2x. Desse lado eu fiquei com 2 cosseno ao quadrado de x. E agora, para isolar o cosseno ao quadrado de x, eu passo 2 dividindo. Então, no final, eu fico com cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Esta é a relação trigonométrica entre o cosseno do ângulo e o cosseno do arco, que é a metade desse. Esse aqui é 2x, x é a metade de 2x. Você também pode ver assim, x e aqui 2x. Então você pode dizer, esse é o arco duplo desse, ou esse é o arco metade daquele. Agora, nessa relação trigonométrica que nós usamos aqui, a fundamental, nós isolamos o seno, mas também podemos isolar o cosseno daqui. Então, se nós isolarmos assim, nós ficamos com 1, aí passa o seno para o lado de cá. Ao fazer isso, eu também vou fazer a substituição aqui.
Mesmo jeito, isolo e substituo. Isolo, agora o contrário, isolo o cosseno e substituo ali. Vou ficar com cosseno de 2x igual a... Cosseno ao quadrado de x, vamos substituir. 1 menos o seno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, que já está ali. Então eu fico com cosseno de 2x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Menos seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x. Agora eu vou passar esse para o outro lado e o cosseno vem para esse lado. Vai ficar 2 seno ao quadrado de x, 1 menos o cosseno de 2x. Isola, dividindo por 2, então fica seno ao quadrado de x, 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Essa aqui e essa são duas relações trigonométricas que eu uso quando eu tenho a relação entre o ângulo 2x e o ângulo x. Entre o ângulo, esse aqui é o ângulo e esse é a metade desse. Aqui eu tenho a informação do ângulo 2x, o cosseno 2x, relacionado com o seno do ângulo metade, do arco metade. E essa daqui relaciono com o cosseno do arco metade. Vejam que elas são parecidíssimas. A única diferença é que aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. E se você esquecer, você simplesmente deduz através do cosseno da soma de dois ângulos e usando a relação fundamental da trigonometria.